Tribunais de Contas avaliam o processo de degradação ambiental no semiárido brasileiro. Estabelecidos procedimentos aplicáveis às sessões realizadas no sistema plenário virtual. Na entrevista da semana, a gente fala sobre contratos de obras públicas, tema de artigo publicado na revista Controle. Esse Eduque, em Maracanaú, capacita mais de 300 participantes da região metropolitana de Fortaleza. O nosso intuito é estar mais próximo dos gestores, estar mais próximo da sociedade, orientando e capacitando para justamente ter um serviço público de melhor qualidade. E outros destaques dessa semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá! Os Tribunais de Contas do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, em parceria com o TCU, realizaram auditoria coordenada em políticas públicas de combate à desertificação do semiárido. Os órgãos constataram que a política estadual para a mitigação dos efeitos da seca não tem sido implementada. Apenas Ceará e Sergipe possuem levantamento oficial atualizado sobre as áreas afetadas pela desertificação. Realizada por 5 tribunais de contas do Nordeste, incluindo o TCE Ceará, a auditoria operacional coordenada indicou falhas no combate à desertificação do semiárido. Relatório com as conclusões desta auditoria foi publicado pelo Tribunal de Contas da União, parceiro da ação fiscalizatória, dentro da rede Integrar. A auditoria avaliou o processo de degradação ambiental do semiárido em função do clima e de ações resultantes da interferência humana, prejudicando os solos, os recursos hídricos, o bioma caatinga e a qualidade de vida da população. O semiárido está presente em estados do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. No caso do Ceará, envolve praticamente todo o seu território. A importância do tema é porque a questão da desertificação, ela não é só uma questão ambiental. Ela envolve uma série de fatores e de programas e políticas públicas que interferem na vida daqueles que habitam o semiárido. Os tribunais de contas constataram que a política estadual de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca não tem sido implementada. A exceção foi o estado de Sergipe, que iniciou a execução do seu programa de ação. O trabalho identificou que a maioria dos municípios não possui norma que trate da situação da desertificação e poucos relataram a participação de gestores e das comunidades locais em iniciativas para proteger os recursos naturais do semiárido. Dos 5 estados analisados, apenas Sergipe e Ceará possuem levantamento oficial atualizado sobre áreas afetadas pela desertificação. 3 regiões cearenses registraram níveis graves quanto ao fenômeno: Irauçuba, Sertão dos Inhamuns e Médio Jaguaribe. Para executar essa auditoria, foram realizadas oficinas de planejamento entre equipes dos tribunais de contas, aplicação de pesquisa eletrônica junto a gestores públicos, coleta de documentos e visitas em campo. A Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 2, unidade da Secretaria de Controle Externo do TCE Ceará, foi responsável por realizar a auditoria. Em outubro do ano passado, a equipe da diretoria visitou o município de Canindé para conhecer impactos de projeto governamental para recuperar microbacias em áreas degradadas do semiárido cearense. E aí envolve a questão do meio ambiente, a convivência com o semiárido, com o clima e com a vegetação do semiárido, e interfere nas famílias que habitam, e que vivem, que sobrevivem da agricultura familiar. Então, é uma questão ampla. Estudar a desertificação, auditar a desertificação, significa auditar uma série de políticas, uma infinidade de políticas, ações, programas, estratégias nesse campo, tanto na convivência com o semiárido como com a questão ambiental.
O relatório sobre a auditoria operacional apresenta recomendações para prevenir e combater a desertificação, como a transversalidade da política ambiental com outras, como desenvolvimento regional, recursos hídricos e educação, a reinstalação de uma coordenação nacional sobre a temática e monitoramento e avaliação da política de combate à desertificação. O relatório está disponível no site do TCE Ceará. O TCE Ceará aprovou em reunião plenária resolução administrativa que estabelece procedimentos aplicáveis às sessões realizadas no sistema plenário virtual. A iniciativa leva em consideração, dentre outras, a necessidade contínua de aperfeiçoar as atividades desempenhadas pelo tribunal. O colegiado pleno do TCE Ceará aprovou a resolução administrativa número 17 de 2023, que estabelece procedimentos aplicáveis às sessões realizadas no sistema plenário virtual. O normativo trata sobre aspectos como quórum, substituição, contagem dos votos, impedimentos, suspeições, sustentação oral, dentre outros tópicos. A decisão foi proferida em sessão presencial realizada dia 27 de julho. A resolução 17 de 2023, ela trouxe uma questão muito importante para o entendimento das normas do plenário virtual. Por quê? O plenário virtual ele tem regulamentação tanto no regimento interno quanto em resoluções administrativas. E portarias da presidência também. Só que o que acontecia? Existiam 3 resoluções administrativas e uma portaria da presidência. O que a gente fez? A gente uniu todas essas normatizações em uma resolução administrativa só, ou seja, aquele é o local que você vai olhar se quiser saber como funciona e como são apurados os votos do plenário virtual, além das disposições do regimento interno que são mais genéricas. A ação considera, dentre outras, a necessidade contínua de aperfeiçoar as atividades desempenhadas pelo tribunal com base nos princípios do devido processo legal, celeridade, confiabilidade, transparência, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, e a importância de assegurar a inviolabilidade, confiabilidade e segurança do sistema plenário virtual e, por consequência, dos resultados dos seus julgamentos e apreciações. Ter essa característica inovadora, está sempre passando por atualizações, tanto levando em consideração a experiência do usuário, tanto a sociedade, os gestores, os advogados, como também por parte dos membros internos da corte, os conselheiros e procuradores de contas e demais servidores. Então, assim, é um processo contínuo, essa reavaliação, de modo que o sistema do plenário virtual sempre busca a melhor experiência possível para o usuário. O acesso ao sistema plenário virtual é realizado mediante o uso das credenciais utilizadas no portal de serviços, inclusive para a solicitação de sustentação oral. A composição do plenário e das câmaras será registrada pela Secretaria de Sessões, considerando o quórum mínimo. As partes ou seus procuradores devidamente habilitados, observando as espécies nas quais for cabível, poderão solicitar sustentação oral em processo constante da pauta de julgamento até o início da sessão virtual respectiva. No próximo bloco do Acontece TV, a gente fala sobre contratos de obras públicas, tema de artigo publicado na revista Controle. A nossa entrevistada é a servidora da Assessoria de Qualidade e Inovação do TCE Ceará, Valéria Diniz.